Gente querida do terror, Nadina, sou Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entenda. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? Senhor Romário, como vai? É um prazer imenso estar aqui, podendo relatar, colocar para fora a minha louca experiência de vida. Tirar toneladas dos ombros. Ficar diante de uma tela, no futuro próximo, espero, ouvindo o Senhor relatar o que eu vivi. E saber qual será a minha reação. Impressionante, né? A gente convive tanto com um sentimento que não consegue mensurar a importância dele na nossa existência. É Marcela. Doutora Marcela. Eu vou começar fazendo uma pequena retrospectiva e tentando, de alguma forma, colocar o senhor e quem ler essa história dentro da cabeça louca da Marcela. Menina, classe média, vida normal até a página 2. Porque, senhor Romário, eu sempre viajei. Não literalmente. Muito pelo contrário, a minha vida física, a minha vida real, foi sempre presa. Presa dentro de uma rotina, presa dentro de regras, presa dentro de mim. Mas para sobreviver, eu sempre andei por outros planos. Tive a minha fase de princesa, acredito que aí toda menina tem. E mesmo ao crescer, eu estava fisicamente no lugar, mas na verdade, espiritualmente, eu buscava paraísos inexistentes no meu dia a dia para poder me sentir plena. Estudei, me formei, surgiu a doutora Marcela, uma moça, modéstia à parte, bonita, uma mulher inteligente, uma excelente profissional, uma administradora que logo se tornou executiva sênior, uma grande companhia com um futuro incrível. Mas que futuro seria esse? Taier, pasta executiva, uma tela de computador, um carro maravilhoso, um belo apartamento, mais horário e metas a cumprir? A doutora Marcela era aquela figura que 99,9% das mulheres gostariam de ser. A única que com certeza daria tudo para estar em outro lugar era eu. A minha vida de solteira nunca foi assim de grandes agitos, grandes histórias, emoções. Não. Por ser do jeito que eu era, eu sempre fui meio assim introspectiva, não tímida, mas introspectiva, sempre com medo de cometer uma gafe. O que os outros iriam dizer de mim? Era uma vida realmente entre grades. Aí conheci Antônio, um belo rapaz, um belo espécime masculino, muito atraente, muito educado. Começamos um namoro, a coisa começou a ficar séria e de repente ele me pediu em casamento. Eu não tinha certeza se queria, mas por que não? Vale a pena tentar. Será uma nova viagem. Eu viajei na ideia e foi a minha pior viagem. Meu Deus. A coisa foi tão estranha, tão desencontrada, tão sem explosão, sem aquela reação que eu lia e ouvia de outras mulheres, que justificava ter de dividir espaço com outras pessoas. A coisa foi feijão com arroz. Eu vou dizer, tão sem graça, mas tão sem graça, que acabou naturalmente. E ficar sem aquela mistura sem sal só fez piorar a minha situação.
Porque nesses 3 anos de casamento desencontrado, de alguma forma, eu acostumei. E quando eu me vi sozinha novamente, o meu apartamento, aquele que eu fui morar depois da separação, embora menor do que eu tinha antes de casar, infinitamente menor do que eu fui morar quando casada, se tornava gigantesco. Foi uma fase horrível de desejar, querer o que de fato eu não queria. E vou lhe dizer, eu acho que eu só suportei essa fase porque eu podia viajar. Mas daí eu viajava em companhia de uma dupla. Eu não sei se o senhor conhece ou sabe do que se trata, ou se quem está assistindo, olha, assistindo, já pensou? O relatar da minha experiência seria ótimo. Mas deixa eu te explicar um pouquinho. E por favor, não repare se o meu texto é confuso. Eu queria até, ao invés de texto, eu queria ter enviado um vídeo para o senhor, mas acho que eu estaria mais confuso ainda. Claro que dentro da minha cabeça é tudo muito claro, mas quando eu tento extravasar, vira um redemoinho. Mas vamos lá. Existe um grupo de pessoas, que hoje até está maior, que viajam pelo mundo. Uns de motorhome, outros de moto, outros de carro, uns mochileiros. Mas em 2017, eu ainda estava casada. Meu casamento não indo para o fim, porque ele tinha acabado no dia do sim, mas indo para a confirmação de uma semente que não germinaria. Aí mexendo no Instagram, eu descobri aquela dupla, Jesse e Churastei. Jesse e Churastei. Eles eram incríveis. O plano deles foi sair de Santa Catarina e ir até o extremo sul da Argentina, depois subir até o Alasca. E tudo de Fusca. Jesse e Churastei. Aí o senhor fica pensando, nossa, mas deve ser assim complicado, né? 2 homens, uma viagem longa dentro de um Fusca. Como é a convivência? Bom, para aqueles 2 machos era sensacional, era cheia de carinho. Porque o Jesse era um jovem humano, cheio de sonhos, de vigor e de vida. E o Churastei era um jovem canino, cheio de simpatia. Eu via aquela dupla, eu via a relação de amizade, de cumplicidade e do desejo de seguir em frente, e eu seguia com eles. Olha, aquele Fusca ficou pequeno, que estávamos nós 3 ali. Eu ficava esperando ali no Instagram para ver sempre um novo vídeo, uma nova história, uma nova foto, cada foto maravilhosa. Eu era tão fissurada que, lógico, o Antônio, ele assistia de longe a minha fascinação, o meu cruzar fronteiras sem precisar de passaporte. E eu lembro que uma vez eu estava comentando sobre uma aventura, sobre o que eles tinham passado, acredito que foi, acho que foi no Chile, uma situação lá. E Antônio disse, nossa, eu acho que tu tem até tesão recolhido aí, não sabe. Aí eu olhei para eles, pode ter certeza que se eu tivesse uma chance, eu dormia com ele. Só que eu não estava falando no Jesse, eu estava falando no Churastei. Ai, que coisa fofa, dá vontade de abraçar aquele cachorro. Eles foram crescendo na viagem e eu ia com ele. Meu Deus, eu me enxergava ali. Eu criava situações que eu caminhava do lado deles, que eu estava com sede, dizia, nossa, eu estou cansado, era uma viagem. Amigos diziam que eu tinha que me tratar, isso aí podia ser um transtorno. Mas me tratar para me curar do que me fazia bem? Não. Eu continuava executivo, eu concentrava no meu trabalho, eu não virei uma ameba dispersa. Não, longe disso. Mas eu tinha a minha válvula de escape.
Aí o tempo passou, veio pandemia, eles tiveram que parar de viajar, ficaram presos, sem poder retornar, uma situação terrível. Mais ou menos nesse tempo, então, eles começaram com o YouTube, vídeos no YouTube, aí era melhor ainda, porque eram maiores os vídeos, tinha mais vida, tinha mais presença. Aproveitaram na época, eu lembro, que o Dodong, o Fusca dele, o Dodong, oh meu Deus do céu, como eu gostava daquele Fusca. Ele já estava todo podre, foi reformado, revigorado, quando a situação da pandemia abrandou, fronteiras abriram, eles seguiram viagem e lá estava eu. Íamos juntos até o Alasca. Só que em 2022, numa estrada perdida do Oregon, quase chegando no Canadá, uma maluca fez uma barbeiragem e cortou o sonho deles e meu. Foi trágico. Foi morte instantânea dos dois. Foi a coisa mais horrível e linda que eu vi na minha vida, duas almas que nasceram para viajar juntas. E uma não sobreviveria sem a outra. E as duas viajaram para um plano muito maior juntas. Foi triste. Foi muito triste. Se você que está me assistindo nunca conheceu, nunca teve curiosidade de saber a história do Jesse de Churastei, vai lá no YouTube, procure Churastei. Você vai encontrar uma das histórias mais lindas já escritas por dois seres humanos. Aí você dirá, mas eu tô louca? O Jesse, ser humano, espécie masculina, mas o Churastei não é humano. Se você pensar isso, você realmente está longe de ser considerada uma pessoa sensível, com olhos para enxergar a grandeza de uma criatura. A simpatia, o sorriso, o amor daquele ser humaninho. Eu entrei num estado de luto. A vida perdeu o brilho momentâneo. E quando eles partiram, levaram as minhas asas. Sem eles, eu não conseguia mais viajar. Eu via as homenagens, eu via outras pessoas sofrendo, eu via a repercussão, eu via a grandeza do que eles construíram de uma forma tão simples. Só que ao invés daquele acidente inexplicável, sabe? É o que o senhor fala, a vida pronta, né? Deus o livre, eu pensei tanta bobagem, até mesmo, nossa, tem tanta gente viajando, se tinha que acontecer, por que com eles? Olha o que eu pensava. Eu acho que é o negacionismo, né? Faz a gente ficar meio alienada, até mesmo egoísta. Mas o fim deles colocou em mim a vontade de abrir as portas da gaiola e ir para a vida. Eu tinha que fazer alguma coisa, mas faltava o up, o ponto de partida. Porque quando o senhor fala as voltas que a vida dá, eu fico imaginando qual é o ponto, o marco inicial, o primeiro passo da mudança. Hoje eu sei que não é um fato, é um conjunto de situações. E vinha mais. Vinha mais. Acontecimentos que eu achava aleatórios, mas com o tempo eu descobri que na vida essa definição não existe. Estava eu no estacionamento de um grande supermercado que ficava perto da minha casa em São Paulo. Não vou dar informação nenhuma que possa identificar. Então era a minha rotina, eu saía do trabalho, antes de ir para casa,
Eu passava no mercado, comprava alguma coisa que precisasse na despensa, e muitas vezes eu fazia um lanche por lá, porque esses grandes mercados, na verdade, são pequenos shoppings. Para não levar, tipo, sabe aquela tradição japonesa? Não vá do trabalho direto para casa para não levar os problemas. Dê uma parada. Uns vão pro happy hour, não é meu caso, eu não queria encontrar com gente, não queria beber, eu queria só aliviar. Então eu estava no pátio do mercado e tinha um senhorzinho que trabalhava lá, muito gente boa, o seu Adão. Já era um homem assim de seus 50 e poucos anos, forte, então um homem bonito, mas muito educado, muito humilde. Ele era uma espécie de segurança, e cá entre nós, apesar da idade, eu não sei se teria algum jovem que conseguiria encarar o seu Adão. E eu estava entrando, indo para o meu carro, eu vejo que vem uma moça que está esperando a minha vaga, estava assim, ó, lotado. Aí eu dou ré, eu estava voltando já para ocupar a vaga. Entra um motoqueiro na frente dela, estaciona. Ela ficou assim. Ela desceu. Pô, meu querido, ela era novinha. Pô, meu querido, eu ia colocar aqui, coloca a tua moto em outro lugar, eu cheguei antes. Aquele idiota começou a ofender a menina. Ah, eu não aguentei, eu entrei no meio. Escuta aqui, ô imbecil. Foi essa educação que a tua mãe deu? Ele virou assim, disse, me chamou de quê, ô vaquinha? Isso vem aquela voz. Ela te chamou de imbecil. E vou dizer uma coisa. Ela foi gentil, porque tu é muito mais que isso. Quando ele virou, e se viu de frente com Adão. Qual é que é, coroa? Não sei. Tu escolhe. Tu tem duas opções. Tirar essa geringonça e dar a vaga, que é da menina, por direito, ou ser jogado para fora desse pátio com moto e tudo. Vai encarar? Aquele moleque fez A, B, C, ginga, tirou a moto cheio de marra, não vai ficar assim, e saiu. A menina veio me agradecer e o seu Adão saiu. Quando ele saiu, eu disse, eu vou ter que agradecer para esse homem, mas volto outro dia. E voltei. Aí fiquei procurando por ele, perguntar para um, perguntar para outro. Aí uma menina, ele está lá no final do prédio. Eu fui caminhando assim, de uma área coberta. Aí eu vi aquele homem. Era uma caixa, ele estava meio que ajoelhado. Naquela caixa ali tinha todo tipo de cobertor que a gente pudesse pensar, protegida da chuva. Tinha uns potinhos de comida. E tinha uma cachorra grande, mas quase explodindo. Ela estava prestes a parir, e ele cuidando. Aí eu cheguei, com licença, seu Adão. Ele me olhou assim, como vai, menina? Digo, você está lembrado de mim? Como eu iria esquecer uma mulher corajosa com a atitude que você teve? Você foi brilhante. Eu disse, não, brilhante foi o senhor, eu vim aqui para lhe agradecer. Não me agradeça, menina. Eu não fiz mais que a minha obrigação. E você acredita que aquele pilantrinha voltou aqui com 2 amigos? E veio pedir satisfação comigo? Aí eu fiquei assustado. Sério, senhor? Sério? O cara é arrogantezinho mesmo. Mas o que aconteceu? Ele falou, eu ainda não tive chance de saber porque não deu tempo de ir no hospital. Eu comecei a rir. Foi mesmo? Foi. Bom, mas isso não vai prejudicá-lo no trabalho? Foi? O meu gerente disse que eu merecia uma promoção. Olha que exagero, eu só fiz a minha obrigação. Aí nós ficamos ali conversando sobre a ignorância humana e eu fazendo carinho, aquela coisa gorda ali. Ah, ela era grandona. Era uma cachorra de raça. Ela era pastora belga, conforme disse seu Adão. E apareceu ali, com uma coleira magrinha, judiada,
Claramente, ou fugiu, não soube voltar, ou foi abandonada. E ele adotou, o mercado todo adotou, e ela virou a guarda, a segurança da loja. Os vigias adoravam ela, todo mundo gostava dela. E certo dia, eu acho que ela foi passear no dia de folga, voltou com isso na barriga. Aquela conversa gostosa de uma pessoa de bem com a vida. E lógico, ao sair do mercado, eu trouxe uma ração para ela. Ela, quando me via, meu Deus do céu, fazia festa para mim. Todo dia eu ia no mercado para conversar com o seu Adão e bater um papo com a Laika, a minha nova amiga. Nasceram os filhotes. Foi uma ninhada de 5, um mais fofo, um mais lindo que o outro. Ela ali cheia de cuidados. Aí aconteceu. Um dia eu cheguei no mercado, eu não vi a Laika na caixa, não vi os filhotes, eles já estavam grandinhos, já estavam quase desmamando. Aí eu perguntei pro seu Adão, onde ela estava? Ele disse, deve estar passeando aí. Não, passeando com aqueles 5, não é perigoso? O seu Adão falou, não, só tem um. Meu Deus, eu me assustei, mas o que houve? Alguém adotou? Também, todos adotaram. Eu falei, mas eu estou surpreso, o senhor não me falou que tinha a intenção de dar para adoção, assim, do nada? Dizendo, mas ninguém queria, foi ela que decidiu. Eu digo, você está brincando. Ele pô. Aí eu fui lá na casa dela, ela não estava, aí fiz minhas compras. Quando eu estava entrando no carro, vem ela com aquele toco atrás. Eu abaixei, Laika, coisa mais querida, tudo bem? É teu filhote? Que lindo, olha. Aí eu olhei, era uma menina, porque ela teve 3 fêmeas e 2 machinhos. Uma menininha negra que nem ela, linda. Aí eu dei um beijo na Laika, dei um upa naquela criaturinha linda, botei no chão e disse, bom, agora dá licença, Laika, que eu vou embora, tá? Cuidado aí. Aí eu fechei a porta. Quando eu fechei a porta, a Laika começou a latir, 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 latir. Eu não entendi. Aí eu abri a porta, o que foi, Laika? Ela pegou o filhote aqui, pela boca, e me entregou aquele filhote. Ficou lambendo ele e a minha mão. Aí que eu ouvi uma voz, eu me assustei. Era o seu Adão disse, ela está lhe entregando o filho para você criá-lo. Isso é uma bênção. Ela não daria seus filhos para qualquer um. E ela escolheu os pais das crianças. Você é a última. Não negue a ela esse pedido. Meu Deus, eu abracei aquela cachorra, eu comecei a chorar, eu não entendi aquilo. Eu, uma pessoa tão sem graça, peguei aquela criança, botei dentro do carro. Aí fiz menção de sair. Senhor Adão, onde você vai? Não, agora que eu lembro, eu não tenho nada em casa, nada pra, não tenho ração, não tenho isso, não tenho aquilo. Ele estava com um saco na mão, assim, um pacote. Ele disse, eu imaginava. Aqui está. É o que você vai precisar para criar a sua filha. Eu disse, Senhor Adão, pelo amor de Deus, eu não posso. Então quanto foi, pai? É a minha parte. Porque afinal, eu como avô, tenho responsabilidade. Nossa, eu abracei aquele homem. Eram amigos, aí eu abracei a Laika. Aí eu perguntei para ele, ela já tem nome? Ele disse, claro que não. Quem batiza são os pais. E eu fui para casa. Fui para casa olhando no retrovisor, a imagem daquelas 2 criaturas lindas iam se afastando, e eu conversando com aquela coisinha meiga que já estava minha amiga. Parecia que a mãe dela tinha dito, eu vou apresentar, na verdade, a tua mãe. Cuide dela que ela vai cuidar de ti.
Meu Deus, eu tinha que encontrar um nome. Que nome eu daria? Pesquisei, pensei, até que veio Shakta. Shakta, a grande deusa. Eu tinha a minha Shakta. E ela, na nossa convivência, me trouxe à mente as figuras de Jesse e Shurastei. E eu pensei, eu vou terminar a viagem, não por eles, mas por mim. Não tinha interesse nenhum de ir até Ushuaia, começar a subir a América do Sul, América Central, Estados Unidos, não. Tudo aquilo eu já tinha conhecido a bordo do Dongdong. Eu iria de Montreal para cima, e com um detalhe: eu iria no início do inverno. Eu queria conhecer o Alasca na sua essência. Não me interessava pesca de salmão, paisagens lindíssimas, ver urso, sabe, aquela coisa assim de bisão, aquilo que atrai todos os viajantes. Aqueles córregos maravilhosos, aquela água azul de glaciares. Não. Eu queria conhecer o Alasca dos esquimós. Então o plano era simples. Dinheiro para isso eu tinha. Tiraria férias. Eu já tinha várias acumuladas. Aí eu falei com o meu diretor, não que eu ia fazer uma grande viagem, a viagem da minha vida, não. Mas que eu estava com sérios problemas de saúde. E o meu médico tinha me pedido para dar um basta, tirar uns meses sabáticos para me recuperar, senão eu ia estourar. Como eu já tinha várias férias em atraso, eu não queria vendê-las porque dinheiro não era meu. Eu queria pedir para ele que me liberasse esse tempo. Seriam 3 meses. Porque se ele não fosse liberar, eu teria que me demitir. E seria muito triste para mim, porque eu adorava aquele trabalho. Mas era uma questão de saúde. Ele, graças a Deus, aceitou. Nossa, quando ele aceitou, eu comecei os preparativos. Procurei uma boa agência, uma agência confiável, que me alugou um motorhome em Montreal. Eu partiria de Montreal, não queria saber de Seattle, não queria saber do estado do Washington, não queria saber muito menos do Oregon, não queria ir no local onde eu perdi meus grandes amigos, que jamais souberam e talvez jamais saberão quem sou eu. Eu já queria partir do Canadá. Peguei meu voo. Olha, eu voei. Era um tal de embarca aqui, sobe lá, conexão aqui, coisa. E cheguei em Montreal. Destruída. Na verdade, nós chegamos em Montreal. Eu e a minha querida Shakta. Ela já estava até maiorzinha. Era o início do inverno de 2022. Mês de novembro. E o frio já começava a dar as suas caras. Decisão tomada, trâmites necessários todos cumpridos. Primeiro, acertando tudo com a minha empresa. Depois do gasto e do investimento, eu não gostaria de voltar para casa desempregada. Segundo, a documentação, tanto minha quanto a de Shakta. Porque vocês não sabem a burocracia que é para poder ir acompanhada de um cachorro, se bem que eu detesto chamar minha filha por esse nome, eu prefiro dizer um ser canino quadrúpede, dentro de um avião. Nossa, claro, aqueles que jogam um animalzinho lá no porão é mais fácil, mas eu não, eu queria minha filha comigo, do meu lado, custasse o que custasse. E graças a Deus eu consegui. Também tem documentos que exigem, atestados disso, atestados daquilo. Olha,
É muito mais caro e complicado do que a gente ir lá pegar o passaporte, tirar o visto e tá tudo certo. Mas graças a Deus eu peguei uma boa agência, não vou citar nomes aqui, porque não é minha intenção fazer propaganda. E fui até Vancouver, na província British Columbia, no Canadá. Vancouver é a maior cidade daquele estado, mas não é a capital é Victoria, que fica numa ilha. E eu tinha informações assim de serem cidades lindíssimas. Na verdade, o Canadá é algo inimaginável. A travessia é em ferry boat, um ferry que é um transatlântico. Leva aí no máximo 2 horas. O ferry, ele tem sim capacidade para transportar um motorhome, ainda mais o meu, que na verdade era uma camper, não precisava de muito. Era uma caminhonete com uma casinha adaptada. Naquela casinha eu tinha tudo o que ia precisar. Assim eu pensava. Teoricamente, seria até mais barato para mim chegar em Vancouver, hospedar, fazer todos os passeios, pegar o ferry e ir para Victoria. Mas eu estava ansiosa para entrar na minha casinha. Então o combinado foi: desembarquei em Vancouver, já começava a diária com o meu motorhome. Eu faria a travessia no ferry, pagando pelo motorhome, tudo bem. Mas também tinha outro lado. Eu sabia que do outro lado, na ilha, que é a ilha de Vancouver, onde está a Victoria, o ferry me deixaria longe da cidade, mais de 70 quilômetros. Aí pega ônibus, pega isso, pega aquilo. Não, eu queria sossego. E também teria a facilidade de me movimentar por Victoria, sem necessidade de hotel, e também conhecendo o meu novo modo de vida. Porque eu vou dizer, eu tinha para mim o que eu precisava. Primeiro, dinheiro suficiente, graças a Deus. Valer os anos todos com os olhos fixos naquela tela de computador, ou em conferências, reuniões, tensões, metas, valeu. Cada minuto era um centavinho a mais. Para o Canadá, eu era perfeita. Porque, além do espanhol e do português, fluente em inglês e francês. Pode acrescentar alemão no meu currículo, mas para a região que ia, o alemão não seria tão necessário. Quando eu desembarquei em Vancouver, quando eu fui conhecer o meu motorhome, eu pedi algumas explicações. Olha, era tanto detalhe técnico. A parte elétrica, 12 volts. O motor, então, você tem que cuidar do óleo, tem que cuidar disso. E o porta-pote, nossa, que nojo. Que é uma espécie de vaso sanitário adaptado, que você tem que ter cuidado, tem que tirar, tem que limpar, tem que cuidar de abastecer. Além do combustível do carro, propriamente dito, a água. Tem que cuidar muito das baterias, principalmente em temperaturas baixas. O aquecedor é fundamental. Tinha que ter aquelas correntes de pneus para neve. Tinha que ter tanta coisa que eu não imaginava. E também, honestamente, não dei muita atenção. Porque a minha ideia era chegar ao Alasca e conhecer Fairbanks e Anchorage, que são as duas principais cidades. Elas estão distantes assim uma da outra, até 500 quilômetros, que na minha cabeça não era muito. Eu pensava Rio-São Paulo. Só que em outras condições de temperatura, pressão e estrada. E no meio, assim, tinham cidades pequenas, Palmer, tinha Denali Park, que estava dentro de um dos parques mais famosos da América. Eu estava ansiosa. E tinha certeza que nessas distâncias pequenas que eu tracei, eu não teria assim grande necessidade de manutenção. Seriam poucos dias. Ah, tá bom, eu ficaria 3 meses, mas é uma parte parada, nas cidades, com apoio. Se desse um probleminha ou outro, foram países de primeiro mundo, que não faltaria era pontos de apoio
para fazer a manutenção. Então eu tinha que me preocupar só com o básico, né? Que era a água, que era o aquecedor, que era o gás, que era o combustível, sabe? Medir o óleo, ver a temperatura. Também eu não era assim, uma mal turista. Não, eu era uma turista, eu até que entendia alguma coisa, eu achava que estava perfeito. Bom, tudo dentro do combinado. Cheguei, desembarquei em Vancouver. Lógico, também não queria jogar dinheiro fora. Para que pegar o motorhome numa cidade grande? Não. Eu fiquei a primeira semana em Vancouver conhecendo cada detalhe da cidade. Olha, eu não vou me prender muito no que eu vi, assim, que meus olhos tiveram o privilégio de conhecer no Canadá. Não é apaixonante. Mas aí aqui, fazer o quê? Um livro? Não. Deixemos a parte turística para outros contarem, né? Lá naqueles canais de YouTube que é o objetivo deles. Eu fiz a travessia de ferry maravilhosa. Cheguei em Vitória, uma cidade encantadora. E eu acho que deixei para pegar o meu motorhome na véspera de sair de Vancouver. Tudo correu maravilhosamente bem. Percorri a costa oeste canadense, simplesmente impressionada. Até o papel de bala é diferente. É outro mundo. E a minha casinha? Perfeita. E eu fui subindo até que cheguei no Alasca. Olha, claro que eu filmei tudo. Não montei canal, não era o meu objetivo. Não coloquei em Wikipedia, em Google, não. Eu não queria tornar público, aquilo ali era meu. Eu tenho as minhas lembranças, eu tenho os meus vídeos, eu tenho as minhas fotos. Fotos instagramável, fotos feitas para o Instagram, mas eu não ficava postando. Não, eu não queria me mostrar, eu queria me descobrir. Encontrei motorhomes de brasileiros. Mas o mais engraçado, que contato rápido, alguns eu até conhecia, porque botava carinha no YouTube, no Instagram, principalmente no Instagram. Mas, engraçado, eu ia no contrafluxo. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Eu era só felicidade dentro daquele motorhome. Na companhia da minha querida Shakta. A gente ria, a gente sonhava, a gente ficava deslumbrada. Eu estava tão hipnotizada que não ouvia os recados. Gente, estão todos voltando e eu estou indo, eu estou no contrafluxo. O que eu estou fazendo? Mas no fundo eu sabia que eu estava indo em direção ao destino que eu tinha escolhido. Inverno rigoroso, neve, visibilidade zero, temperaturas baixíssimas, nada tinha significado. Mais uma vez eu estava viajando. E a minha ideia era chegar em Dawson, lá na província de Yukon, lá no oeste do Canadá, já na fronteira com o Alasca. Conhecer a famosa, né, floresta de placas, tudo que mexia com o meu imaginário, eu estava ali. E depois seguiu aí 2.500 quilômetros até Fairbanks. Para mim era nada.
Eu tinha tudo que precisava, tinha comida, tinha remédio, tinha água, tinha um bom carro na mão. Eu era dona do meu mundo. Eu estava presa, ao mesmo tempo livre. Aí, chegando em Fairbanks, se o inverno tivesse muito rigoroso, sem problemas, eu encostava a minha casinha, ia para um Airbnb, ia para um hotel e deixava o inverno passar. Era tudo muito fácil na minha cabeça. Quando eu cheguei na fronteira do Alasca, com aquela famosa placa, eu era a rainha do meu mundo acompanhada da minha princesa. Só que a natureza não participava dos meus sonhos. E de repente, eu me vi na Alaska Highway, sozinha com Deus. Eu, a neve e o nada absoluto. E o frio começou a mostrar as suas garras, principalmente o efeito na casinha. O meu aquecedor a gás já não era tão suficiente. As minhas cobertas, as minhas roupas, meu colchão, meu saco de dormir, já não me sentia assim aquecida. E outra, meu Deus do céu, eu, a grande profissional da estrada, esqueceu que o gás acaba. E o pior, a estrada não era para amadores. Até que aconteceu o inevitável. Uma nevasca, uma visibilidade zero, me levou para fora da estrada, graças a Deus, não para um barranco. Mas de repente eu vi a minha realidade. Eu estava isolada do mundo, sem qualquer chance de contato e congelando. Congelando literalmente. O motor do caminhão, vamos dizer assim, estava totalmente sem condição de nada. Estava morto. Baterias indo para o fim. O gás acabando. E o frio cada vez maior. Chegou um momento que eu me vi deitada, com o frio tomando conta, e eu agarrado em Shakti. Eu estava isolada. E ali, eu senti o real motivo de ter feito aquela loucura. Meu Deus! No fundo, eu pensava em virar uma lenda, igual Jesse e Jurastei. Eu e a minha querida Shakta, que estava ali abraçadinha em mim, no meio daquelas cobertas que já não eram mais suficientes, mas a impressão que dava é que a coitadinha queria me aquecer. Ela não estava preocupada com ela, mas estava indo no mesmo destino que eu. Então a minha intenção não era sobreviver ao Alasca, não. Eu queria ser engolida por ele, mas depois de encontrada, todos falassem a meu respeito. Eu fizesse uma diferença. Meu Deus, o que eu estava fazendo? Não comigo, mas com Shakta, pobrezinha. Olha, eu peguei o que podia aquecer e botei em cima dela. Ela queria me ajudar e ao mesmo tempo me pedia socorro. E a gente, o frio é engraçado, a gente vai desligando, desligando, desligando. Eu beijava a minha parceirinha, pedia desculpas para ela. Mas eu sabia que não haveria mais volta. Eu sei que eu ouvi ao longe uma batida. Alguém batendo, vindo do lado externo do motorhome.
E eu queria gritar: socorro, socorro, nós estamos aqui, nós estamos aqui. Shakta despertou também, até antes de mim. Ela tentava latir, mas nós estávamos já congelados, dormentes. Nós estávamos, na verdade, partindo. Quando, de repente, no meio daquela escuridão, porque não tinha mais bateria, não tinha mais nada, eu vi um vulto dentro da minha casa. A sensação de alívio se misturava com o medo. Quem é? Eu queria perguntar: quem é você? Quem é você? Mas eu não tinha forças. Aos poucos, eu tinha reações de braços de um homem forte mexendo comigo. Eu via reflexo de luzes, mas não podia ter luz. E melhor, eu comecei a me sentir aquecida. Mas como aquecida no meio daquela geleira toda? E também eu sentia algo colocado meio que à força na minha boca. Algo meio gelatinoso, algo meio esquisito. Mas que ao mesmo tempo, apesar do gosto não ser muito agradável, o meu corpo parecia que absorvia aquilo. Eu sentia água também no meu corpo. Água quente. Ai, que coisa boa, água quente. Mas era tudo muito longe. Eu lembro de um flash que eu vi Shakti deitadinha do meu lado, mas já se movimentando, com aquele sorriso que era dela. Eu só dizia: se isso é sonho, que não termine. Se isso é a hora derradeira, é mais legal do que eu pensava. Eu não sei quanto tempo demorou. Eu só sei que de repente eu despertei, meio fora de mim, né? E eu vi aquele homem, muito alto, que eu ficava perfeitamente em pé, dentro do meu motorhome, dentro da minha casinha. Ele não, ele ficava meio curvado. Eu só pensei: nossa, que homem grande. Eu disse: quem é você? O que você quer dentro da minha casa? O que você vai fazer comigo? Ele só falou: se acalme. Você está seguro agora. Não vou fazer nada de errado com você. Aí eu dormia, voltava, dormia. Aí eu olhei meio que em volta de mim assim. A minha roupa de cama estava limpa. E eu estava limpa também, com outra roupa. Eu digo: o que aconteceu aqui, meu Deus? O que houve? O tempo foi passando, a consciência voltando. Aí eu acordei, uma hora meio assustada, tudo iluminado, tudo funcionando, aquecedor, tudo lindo. Só que aquele homem não estava dentro do carro, mas estava ali na minha casa, e a porta estava aberta. Eu digo: mas que loucura é essa, como aberta? E a neve, o vento, o que está acontecendo? Nisso, ele entrou no carro. Aí chegou perto de mim, fazendo uma vazia. Aí disse: vamos comer, menina? Eu falei: o que é isso? Coma. Mas o que você está me dando? Coma. Seja inteligente. Se eu quisesse envenenar você, eu já teria envenenado. Coma, é pro teu bem. E eu comi aquilo. Eu não conseguia identificar também, meu paladar estava horrível. Mas eu sabia que não era bom, assim, saboroso. Não era algo que eu iria correr restaurante para repetir o prato. Mas eu me sentia forte. Aí eu olhei e não encontrei Shakti também. Ele disse: fica tranquila, sua filha está bem. Quando ele falou filha, eu vi aquele homem. Ele não estava encasacado. Ele vestia uma roupa inteiriça, tipo um uniforme, uma coisa estranha, tipo um colã, mas não era colã, era diferente. E se movimentava para lá, para cá. E assim foi. Toda vez que eu fazia uma pergunta, ele: calma, primeiro pensa em você. Quando chegar a hora, eu te dou as respostas. E ele entrava e saía, entrava e saía. Aí eu perguntei: a nevasca acabou? Ele: não, ela está só começando. Eu: como só começando? Você está louco?
Eu disse, eu louco? Você se joga numa aventura dessas e o louco sou eu? Tá bom. Mas claro, eu perguntava, mas quem é você? De onde você veio? Ele, mas você é curiosa mesmo, hein? Aí ele chegava perto de mim, quer ir no banheiro? Eu vou te ajudar. Engraçado, ele sabia que eu queria ir no banheiro, mas eu não tinha falado. Daí ele me levou até a porta. Banheiro limpo, porta-pote limpo. Eu digo, mas que loucura é essa? Água aquecida, o gás. O que está acontecendo? Aí eu fui, me ajudou, sentei para. Aí ficar olhando aí. Ele disse, essa cena deplorável eu tenho visto direto. Nossa, aquilo aí que me fez pensar, claro, eu não estava usando fralda, eu não estava. Aquele homem, meu Deus, aquele homem me deu banho, aquele homem me trocou a roupa, aquele homem me levava no banheiro, mas quem era aquele homem? E com o tempo eu me recuperei. Eu já estava em pé, sentada, em pé. De vez em quando, Shaxi entrava, mas entrava, me olhava e saía. Eu não entendia nada. E ele também entrava, saía. Aí, o que você está fazendo fora? O que você está fazendo na neve? Eu não estou na neve. Ele, meu Deus do céu, isso aqui é um sonho, um pesadelo? Você existe? Ele, vamos lá. Me pegou. Eu fui meio zonza, eu estava meio estranha. Ela diz assim, parece que meu corpo está morto. Ele disse, mas nós vamos ressuscitá-lo. Aquilo me assustou. Aí me levou até a porta. Eu não entendi nada. Ao redor do motorhome tinha uma espécie de uma copa. Sabe? Algo vedado. Com calor, com luz. Ali, ele montou uma cama para ele dormir. Ele montou umas mesas. Ali tinha um local que ele fazia aquelas comidas dele. E ali estava a Shakti, acompanhada de um cão, toda feliz, toda cheia de amor para dar. Aí ele me acomodou na cadeira, mas sabe aquela cadeira confortável? Porque é que eu percebi que aquela mobília toda não era uma mobília usual. Aí eu só dizia, quem é você? Início de explicações que me deixaram mais confusa ainda. Daí, então, vamos às respostas, doutora Marcela. Como é que você sabe o meu nome? Está no seu computador, está nas suas anotações, está no seu histórico de viagem. Que viagemzinha, hein? Aí, como você invade a minha privacidade dessa forma? Você não tem vergonha? Ele falou, de repente você tem razão, deveria deixar você do jeito que estava. Aí eu me senti menor. Pô, que bobagem que eu disse. Não importava quem era, o que ele fez. Mas estava na cara. Se eu ainda estivesse viva, se aquilo não fosse uma passagem, um sonho, de tão absurdo que era, uma nevasca horrível, um frio lá fora, e eu dentro de uma copa de um material que eu não sabia identificar, aquecida, bem alimentada, meu motorhome também ali, coberto, não tinha neve em volta. Eu ainda falei, nossa, pobre carro, como eu vou tirá-lo daqui? Ele falou, eu ligo o motor e sai. Eu não entendia, estava tudo funcionando e eu protegida. Foi quando eu perguntei seu nome. Ele disse, que bom, um resquício de educação em você. Eu fiquei braba, mas não fiquei assim com raiva dele, não. Ele falou, o meu nome é Slatrubel e o amigão aqui é o Croa. Aí eu ri. Ele perguntou, eu falei alguma coisa engraçada? Ai, desculpa, mas que pai coloca no filho o nome de Islatub? Que mau gosto. Ele diz, pode ser diferente, mas você não tem direito de falar isso, porque o seu nome Marcela, para mim, é bem estranho.
Só falta agora você zombar do nome de Croa. Que eu vou ter que também zombar de Shakta. Aí aquele sujeito tão elegante, tão meu amigo, com um certo senso de humor para aguentar o meu mau humor, mostrava que queria se aproximar. Eu só dava coice. Eu digo, não, tá bom. Tá bom, desculpa. Mas afinal, quem é você? Ele disse, Islatube, eu já te falei. Tá, mas o que é você? De onde você veio? Veja, eu vim daqui. Você não é desse mundo, né? Que mundo? Eu sou do meu mundo, você é do seu, nossos mundos se encontraram. Aí, pô, vou ter que desenhar, você é desse planeta? Ele olhou. E você é? Sabe? Era um diálogo meio surreal. Foi quando eu olhei sobre o motorhome uma espécie de caixinha. E era um material que eu não conseguia definir, não sabia se era cobre, se era chumbo, o que era aquilo. E aquela caixinha piscava. Foi quando eu perguntei, que diabos é isso? Ele ficou quieto, perdeu a língua, Islatube. Aí eu, vamos começar pelo começo. Você não está conseguindo se conectar comigo. O meu nome é Islatrubel. Não foi isso que você falou. Foi isso que eu falei, pois esse é o meu nome. Você que não está entendendo, volte para a vida real. Saia desse estado letárgico. Você está aqui comigo, o Islatubel, com o Croa, com a Shakti. Aqui é o seu motorhome. E aquele objeto que você está vendo ali é um Drey. Aí eu falei, muito prazer, Marcelo, o que é um Drey? Ele disse, seria muito complicado para você entender. Você não consegue nem ouvir direito o meu nome. Eu só vou resumir. Um Drey é uma fonte de vida. Aí que eu entendi menos ainda. Aquilo tudo era muito estranho. Além de eu estar numa lentidão cerebral, porque eu jurava que eu tinha ouvido Islatrube. Na verdade, o nome do cara era Islatrubel. Eu digo, vida. Poxa, você está brincando comigo? Não. O que você entende por vida? A sua vida, a minha vida, a vida de Shakti, de Croa, do seu motorhome, nada mais é que energia. Tudo funciona como energia. Nós somos apenas ferramentas para receber e doar energia. A mecânica do seu automóvel, da sua casa, do seu aquecedor, a sua luz é tudo energia. O Drey é uma fonte de energia. É uma espécie de catalisador. É bem mais. Mas tudo bem, você não precisa entender. O importante é saber que é o Drey que criou todo esse universo que você não está entendendo. E nós estamos aqui graças a ele. Aí eu perguntei, mas como você chegou aqui? Não foi de motorhome. Ele simplesmente falou, eu sempre estive por aqui. Aí eu quis, tive que ir por aqui, mas você mora onde? Eu moro aqui. Não tinha como ter um diálogo. Não tinha. Aí teve um momento que eu disse, tá bom, vamos deixar assim. Eu acho que eu tenho que te agradecer, né? Obrigado, muito obrigado. Também tenho que agradecer a Deus a sorte desse meio de mundo. Eu tenho encontrado um brasileiro que tem um Drey. Ele falou, não sou brasileiro.
Aí, tá, você não é brasileiro e fala o meu idioma perfeitamente. Não, eu falo o meu idioma. Agora, você o entende da forma que deseja entender. Aí que eu perguntei, tá, e qual é o seu idioma aí? De que adianta eu falar? Você fica muito presa a rótulos, como você é presa a rótulos, a definições, a querer saber o que é, o que não é, o que precisa ser. Se liberte dessas amarras, viva. É por causa dessa mania de tudo ter uma explicação, um porquê, que você cometeu essa loucura de querer dar fim à sua vida apenas para ser lembrado eternamente. Nada é eterno, a não ser o aprendizado que você leva consigo nas próximas trilhas que terá que percorrer. Eu fiquei ouvindo aquele homem e fiquei olhando Shakti, Croa, os dois ali do lado dele, e ele fazendo carinho na minha cachorra, ela feliz da vida, o Croa também. Eu fiquei vendo que eu estava sendo salva, mas salva de quê? E qual seria o dia seguinte? Eu não entendi absolutamente nada. Aí ele me disse, chega de interrogações. Vamos viver o agora. Vamos viver o hoje. Senhora moça curiosa do nome esquisito, foi um prazer conhecê-la. Foi um prazer conhecer a senhorita Shakti. E Shakti, digo, traidora. Esse é Croa. Ele me olhou como se entendesse. E eu sou o Yastrubel. Já que vamos ter que conviver aqui dentro desse ambiente compactado por mais tempo, até a neve, até o inverno resolver dar o até logo, até o sol resolver voltar a brilhar, que essa noite eterna dê lugar à vida. Vamos apenas viver hoje. E tá. Eu pergunto, o que você deseja comer, já que está melhor de saúde? Eu dei uma risada para nem pensar. Mas eu queria aquele filé, a parmegiana, sabe? Bastante queijo, molho, aquela taça de vinho. E falou, o que foi? Não, nada. Mas quem sou eu para julgar o prazer alimentar de outras espécies? Quando ele falou espécie, eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Ele disse, você não é da espécie humana? Eu disse, não. Eu me referi à espécie feminina. Claro que foi uma resposta, um desvio. Mas eu achava aquilo tudo muito estranho, mas confiava nele. Eu estava diante de um alguém, independente do que fosse, que estava ali para me ajudar. E independente do que estava acontecendo no mundo externo, ali eu estava em segurança, estava aquecida, estava sendo paparicada, principalmente quando no jantar ele serviu aquilo que eu pedi. Eu não acreditei e perguntei, de onde veio isso? Ele falou, o mundo externo está aí para nos oferecer tudo. Basta saber onde procurar. Eu não quis saber de como ele saiu dali, como ele foi no supermercado, não tinha uma quitanda na esquina, não tinha uma casa de vinhos na outra. Nós estávamos no meio do nada, mas eu ia pirar. Então deixei rolar. E o mais impressionante é que depois daquele jantar maravilhoso, ele pediu licença, que ia se recolher, foi lá para os aposentos dele fora do motorhome. Nesse momento, Shakti, a traidora, resolveu ficar comigo, eu acho que Croa veio com ele. E acredite se quiser, eu fiquei até altas horas, sei lá, da noite, do dia, porque não tinha noção de nada, assistindo filmes, séries, televisão funcionando, internet funcionando. Só que a internet era engraçada, eu mandava as mensagens, mas parecia que ninguém recebia.
E assim o tempo passou. Foi muito bom. Eu ouvi aquele homem, nós conversávamos, ele me falava sobre maravilhas que eu não conseguia entender, mas eu estava me sentindo vivo, eu estava me sentindo sem as amarras que fizeram parte da minha vida, do meu existir, por todo um sempre. Eu era a Marcela, não era a doutora Marcela, cansada do seu trabalho. Eu não era a Marcela de uma vida amorosa, afetiva, fracassada. Eu não era a Marcela de uma infância complicada. Eu não era a Marcela que não conseguia estar dentro do meu mundo. Não, eu era a Marcela, um ser vivo, querendo viver. E assim o tempo passou. Até determinado momento que eu acordei. O sol estava lá fora. A neve estava derretendo. Aí eu chamava: Ilás, Ilás, oi Ilás, Groa, Groa. Nada. Só Shakti veio da rua para dentro assim. E estava frio, mas não tão frio. Aquela nevasca, aquele inverno, aquela coisa, havia terminado. Eu fiquei sem entender nada. Aí eu levantei, fui para a rua. Quando eu fui para a rua, ele estava ali, em pé, esperando. Aí eu cheguei: o que está acontecendo? Ele: oi menina, bom dia. A luz voltou. Você está segura agora. Eu falei: sim, mas cadê aquela... Aí eu olhei no alto do motorhome. Aí antes de perguntar pelo Drey, ele disse: você está querendo saber sobre ele? Ele já cumpriu sua missão. Eu também a minha. Então você está pronta para prosseguir. Siga a sua viagem. Visite o que você veio visitar. Aproveite Fairbanks, aproveite Anchorage, são lugares lindos. Vá na companhia do seu Deus e vá respeitando o seu universo, a sua realidade, a sua vida e principalmente você. Aquilo me deu uma tristeza tão grande. Eu vou te encontrar de novo? Quem sabe? O amanhã está muito distante e nós não podemos prever o que ele trará. A gente pode abraçá-lo? Pode. Aí dei um abraço nele. Aí Croa meio que se mexeu assim. Eu abracei ele também. Aí claro que a invejosa da Shakti, que me esnoba quando quer, mas eu não posso demonstrar carinho por outro, também abracei. Foi uma coisa até engraçada, meio emocionante, foi uma coisa meio despedida. Ainda falei para ele: muito obrigado, muito obrigado. Se você existe, eu não estou sonhando, muito obrigado. Aí ele olhou para mim: não agradeça a mim, agradeça a quem me avisou que você corria risco e pediu para que eu te socorresse. Aí eu falei: mas de quem você está falando? Eu estou falando do Sr. Kentilne. Eu disse: quem? Sr. Kentilne. Você o conhece pelo nome de Adão. Ele me desejou sorte e saiu andando, sumindo no meio do nada. Voltou de onde veio. E eu nada sei dele. E de repente descobri que nada sabia do Kentilne. Adão, para os amigos, vamos dizer assim. Mas a única certeza que ficou é que eu tinha muito que aprender e viver, e aproveitaria cada segundo. E que, sem dúvida alguma, independente de quem sejam ou de onde vieram, eles estão entre nós. E embora eu não saiba o porquê, há quanto tempo e qual a intenção, eu carrego uma certeza: eles me salvaram
não só de um desaparecimento terrível, medíocre, em meio a uma nevasca, mas eles me salvaram porque me ensinaram que eu tenho que valorizar a minha vida e viver, independente da temperatura ou da pressão. Concluí minha viagem. Voltei outra pessoa. E antes que me pergunte, não. Eu até hoje não havia contado nada a ninguém a respeito da minha experiência. Porque de qualquer maneira, quem acreditaria numa doutora Marcela, famosa por viver viajando? E se você faz parte daquele grupo mais preocupado em tentar descobrir por que doutora Marcela, se eu falei que me formei em administração, eu vou lhe dizer em que momento do meu relato eu disse que o meu curso superior foi de administração. E não pense não que é uma pegadinha. Não. É só a lição que eu aprendi com Elastubel. Viva, sem se preocupar com coisas menores que não tem nenhuma importância. Mas se por acaso você em nenhum momento prestou atenção nesse detalhe, parabéns. Sinal que está no caminho certo.